Olá, muito bem-vindos ao Ilha de Cultura, o programa cultural da Cruzoé. Nesta edição, a gente vai conversar com Jerônimo Teixeira. Vocês conhecem aqui da revista, ele é colaborador da Cruzoé, escreve semanalmente crônicas sobre política e cultura também. O Jerônimo é escritor e jornalista, e eu tive o prazer de trabalhar com o Jerônimo por vários anos na revista Veja. A gente, inclusive, né, Jerônimo? Como você está? Estou bem, obrigado pelo convite, Greg. Prazer estar aqui com você de novo. Então, a gente, inclusive, teve uma experiência, né, de fazer um programinha de vídeo juntos sobre o Clube do Livro. Exatamente, o Clube do Livro, na Veja. Isso, então estamos fazendo um revival aqui. Exato. Mais ou menos, né? Exato. Mas hoje é você que vai falar. Hoje eu só levanto a bola, tá bom? Ok. Vamos ver se eu tenho que dizer, vamos lá. Tem sim. O Jerônimo prometeu conversar com a gente, fazer recomendações de livros que, enfim, abordam a memória. O tema que ele escolheu é memória e literatura, certo? Exato. Ou memória e ficção, né? Porque um dos indicados aqui, na verdade, é um filme. Muito bem. Então, memória e ficção. E vamos lá, Jerônimo. Você selecionou 5 obras e a primeira delas, posso começar pela ordem que você mencionou os livros? Sim, Tá sim. bom. A primeira delas é um livro do Amos Oz, escritor israelense, importantíssimo no país dele, morreu já o Amos Oz, né? 2018, mas foi um nome... morreu. 2018. Isso. Foi o nome central da literatura israelense aí das últimas décadas, né? Então, por que você selecionou De Amor e Trevas? Então, Greg, quando você me convidou aqui para o programa, eu pensei nesse tema, né, da ficção e da literatura e da memória, né? E eu pensei em fazer assim um teste de gradiente com umas 5 obras, assim, de um livro de memórias, uma autobiografia assim, mais ortodoxa, né, até livros que a ficção predomina ou que a fabulação, até podemos dizer a mentira, tem seu lugar, né? E o Amos Oz, esse está no primeiro lugar do gradiente, né? Eu me hesitei entre ele e o Patrimônio, né, do Philip Roth, né, que é um tremendo livro sobre uma memória de um período específico da vida do Roth, quando o pai dele estava morrendo, né? É um livro muito poderoso, muito pungente, mas eu acabei preferindo o Amos Oz, porque eu tenho falado demais do Philip Roth, inclusive na coluna aqui na Cruzoé, já citei ele várias vezes, e porque Israel está na hora do dia, certo? E o De Amor e Trevas, né, lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, é um livro de memórias que, enfim, vai da infância dele até, enfim, o início da carreira literária, mais ou menos, quando ele passou a morar num kibbutz, né? O Amos Oz é primeira geração nascido em Israel, né? Seus pais eram imigrantes, o pai veio da Lituânia, a mãe veio da Polônia, né? Os dois tinham credenciais intelectuais, o pai deles tinha, né, frequentava círculos, né, literários em Jerusalém, né? E o início do livro é muito bonito porque documenta o nascimento do Estado de Israel, né? E é muito importante pensar nisso hoje, porque o que significa o Estado de Israel, né, para os judeus mundo afora, né? É belíssima cena, né, em que, em 1948, o Amos Oz tinha nessa época 9 anos, né, em 1948, quando a Assembleia da ONU, né, estabelece, né, o Estado de Israel, uma votação tensa, né, e que ele, como criança, foi mandado para a cama, né, cedo, porque por causa da diferença de fuso horário, as pessoas estavam ocupando isso pelo rádio, né? E por causa da diferença de fuso horário, era tarde da noite, entrou madrugada dentro, né? Mas ele ficou acordado, ficou ansioso para saber, vou ter um país ou eu, né? Vou ter um país ou não, né?
E o pai, depois da promulgação, né, depois que deu, não lembro quem deu o voto decisivo ali, que disse, bom, agora haverá sim o Estado de Israel, né? O pai dele entra no quarto e abraça ele e diz, meu filho, você nunca... qualquer problema que tem esse país, e sabemos que teria muitos, né, você nunca será aqui, né, perseguido, espancado, humilhado por ser judeu. Uhum. Uma experiência que ele naturalmente tinha vindo da Lituânia, né, com o antissemitismo que a gente conhece do leste europeu. E, enfim, é um livro que tem momentos muito divertidos também, assim, inclusive sobre tem essa aventura que é você recriar o hebraico, né, não mais só como uma língua de sinagoga, mas como uma língua comum para o país todo. Né? Os pais dele evidentemente nunca dominaram o hebraico tão bem quanto ele, ou nós, né? Os pais dele falavam hebraico ou falavam... Parece que em casa eles não, acho que eles falavam russo e polonês. Tá, eles todos eram poliglotas, né? Mas eles tinham alguma dificuldade com o hebraico. Né? E o Amos Oz, inclusive, eu entrevistei ele quando ele lançou o livro por telefone. Depois, quando estava lançando o último romance da vida dele, o Judas, né? Eu entrevistei em Tel Aviv. Né? Foi uma experiência bem legal. E ele tinha orgulho até de ter cunhado uma palavra, né? Que eu não vou saber exatamente o que é, mas é uma coisa que tem alguma coisa tipo filibuster ali, né? É um termo que se refere a conchavos ali da política parlamentar. Né? Ele tinha cunhado essa palavra em hebraico, né? E um dia, eu acho que ele assim, numa viagem de táxi, eu acho, né? Ele ouviu o motorista estava discutindo política e pregou essa palavra sem saber que ele era né, o inventor da palavra. Ele pregou a palavra, né? E tem um drama ainda assim da mãe dele, né? Que a mãe dele é depressiva, né? Ela nunca se adaptou bem a Jerusalém, né? Nunca, enfim, tinha nostalgia ainda profunda, né? Do lugar onde ela vivia, que enfim, eu não sei dizer que quando ela migrou era Polônia, não sei se depois de todas as confusões da Segunda Guerra continuava sendo Polônia, né? Essas coisas mudaram muito, mas enfim, a gata está passando aqui na frente. E a mãe dele se suicidou, né? Quando ele tinha 12 anos, né? E isso é um dos dramas fundamentais do livro, né? É um drama também, se não me engano, recorrente na literatura dele também, né? Um tema. Sim. Passa os outros livros dele. Eu encontrei com o Amos Oz também muitos anos atrás também, uma vez que ele veio para o Brasil. Não tive a sorte de poder entrevistá-lo na casa dele. Mas onde ele tinha um gato, né? Um gato muito... A gata passou aqui agora na frente da câmera. Foi o Amos Oz que passou na nossa entrevista. Ele tinha um gato muito amistoso, que ele disse que assim, eu falei, olha, que gatos às vezes, né, não são receptivos a visitantes, né? E acho que é uma gata. Essa gata veio, sentou no meu colo quando me instalei lá para fazer entrevista. Eles dizem que ela era a friend of human race, né? Uma amiga da raça humana, né? Duvido, nenhum gato é muito isso. Sim, os gatos tem mais conhecimento do que isso para serem amigos da raça humana. Eles são mais espertos do que isso. Ele morava perto do deserto mesmo, Jerônimo? Não, nessa altura não mais. Ele morou um tempo no deserto, né? Mas nessa altura ele já estava já uma idade mais avançada. Eu acho que assim, os filhos dele, tinha 3 filhos, queriam que ele ficasse mais perto da civilização, mais perto do hospital, essa coisa toda, né? Porque eu ele me lembro morava numa zona assim, de classe média alta de Tel Aviv, assim, era próximo de um shopping. Porque eu me lembro que o que me impressionou muito na entrevista que eu fiz com ele, eu era molequinho, assim, e foi ele descrevendo a experiência diária dele de passear no deserto, né?
Eu acho que era um truque que ele usava com frequência com jornalistas, porque era uma Provavelmente. impressionante, assim, foi uma coisa que eu imagino, eu tive até a impressão, assim, ele falou alguma coisa sobre... perguntei alguma coisa sobre ele, eu não recordo exatamente a resposta que ele deu sobre ter se mudado para Tel Aviv, mas eu tinha uma certa reticência, uma certa relutância nessa história, né? Eu acho que ele teria preferido continuar no deserto, mas as condições de saúde dele e da esposa já não o permitiam, né? Muito bem. Mas então essa é uma obra memorialística, então, que você põe ali no extremo fiel. Exato, né? Até o que, evidentemente, que livros de memória a gente nunca pode saber, né? Fora os fatos históricos que a gente narra, né? Detalhe curioso, assim, o Oz, ele lutou na Guerra dos 6 Dias e no Yom Kippur, né? Mas ele só tem referências passageiras a isso no livro, e ele me disse em entrevista que ele achava que guerra era uma experiência que é muito difícil de traduzir em literatura. Assim, era uma experiência tão intensa, assim, o cheiro da guerra, por exemplo, é uma coisa que é muito difícil você descrever no livro, né? E que ele preferia não fazer isso, que ele acha que não era possível fazer isso. Ele diz que assim, até os grandes fracassaram quando fazem cenas de guerra. Citando no caso o Tolstói. Não, Tolstói, Guerra e Paz é maravilhoso, mas as cenas de guerra não convencem. Ou pelo menos não o convenciam, né? Então pronto, guerra e sexo. Se você pretende escrever um livro, é melhor ficar longe desses temas, é isso? Bom, não sei. O outro, o Philip Roth, que eu tinha pensado no lugar aqui do Amos Oz, acho que saiu mais ou menos bem o sexo. Tudo bem. Vamos passar para a sua segunda recomendação, que é o filme, né? Sim. A Mão de Deus, do Paulo Sorrentino, né? Sim. Por que você escolheu este filme? Eu sou, desde a Grande Beleza, né? Eu só conheci, eu não sou exatamente um cinéfilo, eu só conheci a partir da Grande Beleza, não conheço a obra anterior. Eu sou um grande fã do Sorrentino, né? E o Tony Servillo, que é o Jeff Gambardella da Grande Beleza, está presente nesse filme, né? Da Mão de Deus. É um filme de 2021, né? Foi feito para Netflix, está na Netflix, né? E é um filme, enfim, a Grande Beleza se passa todo em Roma, né? Mas tem umas referências rápidas ao fato do Jeff Gambardella vir do interior, de outra cidade, não sabe qual. E esse é um filme que A Mão de Deus se passa em Nápoles, né? E é um filme claramente autobiográfico, né? Eu não sabia muito da vida do Sorrentino, né? Fui pesquisar depois, né, ver algumas coisas outras, matéria de jornal, etc. E comecei a ver, tem uma série de correspondências ali do filme com a vida do diretor, né? E diretor e roteirista, no caso. Mas mesmo se você não sabe nada sobre ele, como eu não sabia, assim, você vê o filme e percebe, isso aqui é autobiográfico, isso aqui é a memória dele, isso aqui vem de algum lugar, de algum recesso interior muito forte dele, né? E A Mão de Deus, o título, né, se refere a Diego Maradona, né? Como eu disse, a Diego Maradona, né? Como eu disse, o Sorrentino é de Nápoles, né? E ele era adolescente e torcedor, né, do Nápoles quando o Maradona jogou lá, né? Enfim, o Maradona até hoje é cultuado na cidade, né? Tem até um making-off do filme que ele passeia ali por um mercado público de Nápoles e tal. Tem assim umas estátuas em porcelana assim, do Maradona, as pessoas, os torcedores do Napoli também devem ter lixos com vela acesa para ele nas suas casas, né? E assim, eu sou uma pessoa, né, mais ou menos indiferente a futebol, né? Até aquela expressão do Nelson Rodrigues, né? Que, aliás, até cogitei também de trazer o Menina Sem Estrela, que é um belo livro de memórias para cá, mas acabei optando por esse 5 de que estamos falando.
o Nelson Rodrigues falava do intelectual que não sabe bater corner. Sou eu, não sei bater corner. Nos pênalti, qualquer coisa que eu valha. Né? E, enfim, e no entanto, assim, a paixão pelo futebol, a paixão especificamente pelo time de Nápoles, né? Transborda e contagia a gente ao longo do filme. Né? E, assim, então, assim, é uma história, assim, é um filme que é um romance de formação, né? Um Bildungsroman, como dizem os alemães. Né? É a história da formação dele como cineasta, né? Como cineasta. Como cineasta. Assim, ao final, ele está saindo, né? Ele tá saindo de Nápoles e a gente entende que é, né, para se formar como cineasta, se tornar a figura consagrada que ele é hoje. E também... E o que a mão de Deus ou a mão do Maradona tem a ver com isso? Além de ser... Além de ser uma referência, assim, além de ser um objeto de idolatria dele quando adolescente, tem a circunstância trágica de que o Napoli, né, do Maradona, pode ter salvado a vida dele. Né? Sem spoilers, então. Hã? Sem spoilers. Não é, porque, enfim, eu acho que esse é o tipo de filme que não é muito redutivo a spoiler. Né? Eu tenho uma vez na revista GQ, faz uns anos, 2 anos, eu acho que eu escrevi um texto que chamava Em Defesa do Spoiler. Né? Eu acho que essa coisa do spoiler está um pouco infantilizando a crítica tanto literária, mas sobretudo cinematográfica. Né? Eu concordo. Nem todos os filmes, nem todos, né, dependem, né, somente da surpresa que você tem na história. Né? Evidentemente, eu tive a alegria aqui de ver assim, os meus 2 filhos verem Psicose pela primeira vez e descobrirem, né, o que o personagem do Anthony Perkins realmente é. Isso é legal, você vai criar certos... Mas enfim, esse é um fato biográfico da vida dele. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, Jerônimo. Por que é que você está pondo seus filhos para assistir Psicose? Por que, ué? Fale mais. Coisa boa, certo? Hã? Fale mais. Não, minha filha mais velha tem 17 anos, né? Então tudo bem. Então, né, já está indo, ano que vem, ano que vem já está indo pro vestibular, né? Já fez esse ano como treineira, etc. Então tá tudo tranquilo, né? Eu acho que não traumatizei ninguém, não. Mas eu interrompi o seu raciocínio. Quer saber o que essa juventude vê no YouTube? Provavelmente coisa muito pior. Muito pior, certamente. No TikTok, então, nem me fale. Eu interrompi o seu raciocínio, Jerônimo. Você só para acontecer, você tinha perguntado por que o Maradona é tão importante para ele. Né? Além de toda dele ter um estatuto quase mitológico, assim, em Nápoles, na infância e na juventude, na adolescência dele, na verdade. Ele também teve a circunstância de que os pais dele compraram uma casa de campo, que é uma coisa que tinha um sonho antigo deles, e eles foram passar um fim de semana lá, mas os 2 irmãos, os mais velhos do Paulo Sorrentino e ele próprio, resolveram ficar na cidade porque aqui era um fim de semana de um jogo decisivo do Napoli. Né? Não lembro contra que time. Né? Foi um ano que eles ganharam o campeonato, acho que italiano e europeu, até, se não me engano. E os pais dele morrem envenenados, asfixiados, né, por monóxido de carbono, porque a lareira dessa casa de campo que eles tinham comprado não tinha uma circulação regular, né? Então eles acabaram intoxicados, né, pela combustão da lenha. Né? E esse é um evento, assim, o filme vem assim numa levada que é muito cômica às vezes, né? Tem muita coisa assim, tem um espírito meio filiniano, assim, que você já viu no Amarcord, etc. Né? Essa coisa italiana, assim, exuberante, né? Família grande, todo mundo, né, brigando em voz alta e gesticulando muito. E lá pela daí tem esse momento, né? E aí tem uma quebra assim, do eixo do filme e ele se torna um filme, assim, diria, elegíaco, né? Assim, então, se torna assim um filme de luto, né? É um filme belíssimo, recomendo a todos. Né?
Ah, já entrou na minha lista, eu não vi esse filme. Amo também A Grande Beleza, é um filmaço. O que tem de comum entre um e outro? Bom, tem o ator, né, que faz o pai do personagem principal, né, e faz o Javier Bardem, né, e eu acho que tem essa matriz no Fellini, né, acho que é, né, que tá, mas acho que a diferença mas a Mão de Deus parece um filme bem mais pessoal, né? Tem as questões dele são muito mais, ele é menos intelectualizado, eu diria, inclusive, né? Porque, né, a Grande Beleza assim, em torno de um círculo, né, de um círculo mundano, né? O Javier Bardem se pronuncia como se declara, né, o rei dos mundanos, né, de Roma, né? O cara que dava as melhores festas, etc, né? Ele é um jornalista, circula em meios intelectuais, vai ver uma performance de arte conceitual, essas coisas todas, né? Enquanto, assim, você quase não vê referências literárias ou artísticas, a não ser um pouco mais para o fim do filme, né, que ele começa a se encaminhar para o cinema, né, mas a coisa é muito mais assim do universo do afeto familiar, né? Uma curiosidade também é que num filme anterior, né, do 2015, Juventude, né, que é um filme falado em inglês, com Michael Caine como protagonista, né, já aparece um personagem que é inspirado no Maradona, né? Eles estão num spa, né, um spa de luxo, uma coisa meio, né, acho que tem uma referência à Montanha Mágica, na Suíça, né? Só não tem ninguém com tuberculose, mas enfim, na Suíça, o Michael Caine é um maestro com crise que está lá, e tem um dos personagens, claro que evidentemente para saber quem pode pagar, né, para gente rica, um dos personagens é um ex-jogador de futebol, né? Não se diz qual é a nacionalidade dele, mas ele está imenso de gordo, como o Maradona ficou, né, no final dos anos pós-futebol, né? E, assim, o Maradona tinha acho que era onde é que era? Na barriga da perna, né? Que ele tinha uma tatuagem do Che Guevara, né? Isso. E o Sorrentino dá o traço, amplia isso de forma muito engraçada, caricatural, e não é o Che Guevara, é o Marx. E é uma tatuagem que ocupa todas as costas, porque são enormes, o cara é gordo. As costas do personagem tem um barbudão ali, tá? Muito engraçado. Muito bom. Bom, gostei desse. Gostei bastante. Vamos passar para o Borges, né? Sim. Borges e eu. Sim. De Jorge Luis Borges. Correto. Borges e eu. É o texto mais curto. Você tem um altar para o Borges aí na sua casa, não tem? Tenho. Tenho altar para várias figuras, né, literárias. O Borges certamente uma delas, né? E é curioso que assim, o Borges, aí nós já damos um passo além, assim, né, da ficcionalização, né, começamos aí com um livro de memórias, propriamente dito, né? Chegamos a um filme que é memorialístico, mas é ficcionalizado, né? E vamos a um passo além, que é o Borges, que sempre lidou, sempre trabalhou com essa dicotomia, digamos, entre a pessoa real e a pessoa literária, né? E ele se colocou, né, famosamente, como protagonista de vários contos, alguns dos melhores contos dele, né? O caso do Aleph, né, que a figura que vê o Aleph no porão do Aleph, para quem não leu o conto, é esse objeto impossível, esse ponto no espaço em que você vê todos os pontos do espaço, né? Então você estaria alguém que estivesse nesse momento ali, nesse porão de Buenos Aires vendo o Aleph, estaria nos vendo aqui, né? Nós dois conversando, estaria vendo assim um prédio ruindo, um bombardeio em Gaza, e uma pessoa do meio oeste americano comendo um hambúrguer, tudo que... Mas estaria prestando mais atenção na nossa conversa, né? Hã? Mas estaria prestando atenção na nossa conversa. O que mais ele lembraria depois de passar
O mais importante de tudo, agora eu vou para a internet buscar, assinar a Cruzoé e buscar essa conversa entre o Graev e o Jerônimo. Mas, enfim, eles colocam, como eu digo, como personagem em vários contos, né? E o Borges e eu, menos conhecido do que esse, não é propriamente um conto, né? Ele está incluído num livro de 1960 chamado O Fazedor, que é um livro de poemas. Né? É um texto em prosa, né, pequeno, tem uma página, ocupa uma página só, menos de uma página do livro. E é uma especulação sobre a relação do Borges, né? Do Borges real, físico, né? O sujeito que toma um café de manhã, que tem que pagar seus boletos, né? E dar entrevistas, etc. E passear por Buenos Aires e conversar com amigos. E essa figura que ele criou nos livros, né? E que, de certa maneira, ele está falando de um certo folclore que existia em torno dele, né? Borges foi desses escritores em torno dos quais se cria folclore, né? Talvez até porque ele ajudou a criar esse folclore justamente né? Se duplicando na literatura e tudo. Sim, isso talvez seja até uma coisa tanto mais comum para escritores, né, de best-sellers populares de fantasia, né? Você tem um folclore em torno do Stephen King, você tem um folclore dentro do Tolkien, etc., do que um cara tão literário quanto Borges. Mas ele, enfim, tem toda aquela coisa, né? O labirinto, os tigres, etc., né? Que se tornaram assim, ficam orbitando em volta do nome dele. E ele fala do Borges literário como um outro, né? Assim, Borges escreve para que eu possa viver. E aí diz assim, então, toda uma reflexão, né, justamente sobre isso, a diferença entre ele e essa figura literária que é, né, o Jorge Luiz Borges, que nós leitores conhecemos. Apenas tantas ele diz assim, nós compartilhamos de vários, né, compartilhamos de muita coisa, de vários, nós temos os mesmos gostos, mas nós dois gostamos de ampulhetas e da prosa de Stevenson, né? Mas no meu caso é apenas um gosto pessoal. No caso dele é uma vaidade, né? E digamos, uma vaidade que ele gosta de ostentar e que cria sua persona também, né? E assim ele vai seguindo com essa comparação, né? Até dizer assim que Borges, em última instância, esse outro Borges, né? O Borges literário, de certa maneira, valida a vida dele, Borges real, né? É isso que ele faz. Ele é um escritor, leitor, né? E que ele se orgulha de algumas páginas que escreveu, né? De algumas páginas né? E às vezes tentava mudar de temas, assim, né? Saído para escapar do Borges literário, mas o Borges literário logo, né, abraçava esses temas também e passava a fazer parte do universo do Borges literário e não do Borges físico, digamos assim. E ele, como eu dizia, ele admirava, ele achava que tinha realizado coisas importantes, ele gostava de algumas páginas, uma falsa modéstia nessa expressão, né? De algumas páginas que ele tinha escrito, mas que, em última instância, ele achava que o que é bom na literatura já não pertence ao autor, mas pertence à tradição, né? Então, assim, ele se identificava mais com as páginas que outras pessoas escreveram do que as páginas que o Borges, essa figura, né, escreveu, né? E no final disso tudo ele termina com uma frase enigmática, eu não sei qual dos dois escreve essa página. Xi. Xi, pois é. E tem um ensaio dele sobre o Whitman, né? Que ele sobre Walt Whitman, que você é melhor leitor de Whitman do que eu, pode dizer se confirma ou não essa impressão do Borges, em que ele fala assim, o que ele admirava do Whitman é justamente, de certa maneira, essa dualidade, né? Whitman, como pessoa, era uma figura realmente tímida e apagada, né? E se inventou com esse bardo, né, tonitruante, né, que dizia assim, que tinha multidões em si mesmo e que era a voz da América, né? Borges gostava dessa coisa, assim, da maneira de você se reinventar pela ficção ou pela poesia, né?
Acho que nenhum escritor foi mais, assim, megalomaníaco do que o Whitman. Eu digo megalomaníaco até no sentido positivo, assim, né? Porque ele realmente decidiu que ele era todos, né? Então, acho que faz sentido, sim. Vamos lá, Jerônimo. Estou gostando das suas recomendações. Bom, agora vem um dos meus autores preferidos, suponho que seja seu também, que é o Coetzee, né? Certo. O africano, que já está já um tempão morando na Austrália, não é isso? Ele continua morando. Acho que desde o final dos anos 90, se não me engano, que já está estabelecido lá, né? Prêmio Nobel, né? Ganhou o Prêmio Nobel ali no começo dos anos 2000, 2003. Não é isso? 2003. Isso. E o texto que você recomenda é Verão. Verão, sim. O Coetzee já tinha alguns livros memorialísticos, tinha Infância e Juventude, né, que ele narrava em terceira pessoa, né, criava um estranhamento entre ele e o personagem, né. Algo que atualmente a Annie Ernaux, que está bem badalada, ganhou, né, o Prêmio Nobel agora em 2022, também faz, né. Os Anos é toda uma crônica da vida dela e da vida intelectual francesa, assim, um certo ciclo progressista francês, né, a partir, né, escrito em terceira pessoa. E peraí, parêntese. Por que você não pôs a Annie Ernaux na sua lista? Porque ela, enfim, é um... mas eu gosto menos, eu gosto menos dela do que do Coetzee. É uma questão de gosto pessoal. Pronto. Eu só li Os Anos, né? O Coetzee eu já li mais coisas dele, né? Mas enfim, devemos mencioná-la porque realmente é uma levada, né, que os dois têm em comum nesses livros, né? Aliás, aqui no Brasil, o Cristóvão Teza, né, que é o seu livro de maior sucesso, né, o Filho Eterno, que ele fala do filho que tem síndrome de Down, ele diz que foi importante a leitura do Coetzee para ele achar essa voz também em terceira pessoa, com que ele narra com que ele ficcionaliza, né, esse drama pessoal, né? Agora, o Verão, né, seria, né, um terceiro livro desse ciclo de memórias, mas ele é bem mais radical, mais, quase diria, experimental na maneira como ele trata de si mesmo agora, né, nesse livro. É o livro de... Como é que é? De 2009. Né? E ele cria... A premissa do livro é a seguinte. Ele, né, J.M. Coetzee, né, escritor, vencedor do Nobel, etc., já morreu. Né? E existe um biógrafo, né, um estudioso da obra dele, né, que está preparando uma biografia e começa a entrevistar, né, começa a recolher material, né, e entrevistar uma série de pessoas, 5 pessoas, né, que conviveram com o Coetzee. Eu ia dizer quando ele era vivo, mas é óbvio. Só que o que a gente lê, o livro, né, que a gente tem nas mãos, não é o resultado final dessa pesquisa, não é uma biografia, né, escrita por um biógrafo. É um material bruto em que esse autor, né, fictício, poderia compor ou não, sei lá. Fico desconfiando que ele não vai conseguir realizar a tarefa. O seu livro, né, sobre o Coetzee. Então, assim, nós temos... o livro abre com passagem de memórias, né, do Coetzee, do tempo que ele vivia na África do Sul, e ainda sob apartheid. Né, e depois tem 5 depoimentos, né, 5 entrevistas, né, quase todas elas feitas como nós dizemos, jornalismo em ping-pong, pergunta e resposta, né, de pessoas que conheceram o autor, e termina de novo com um registro um pouco posterior ali da vida dos diários do Coetzee, da convivência muito difícil, assim, é um final bastante pesado que ele tinha com seu pai, né? E ali ele diverge bastante da biografia efetiva, né, do autor, né? E o curioso nisso é que ele trata, né, de si mesmo, seu personagem,
de forma bastante irreverente, né? Assim, ele cria, assim, às vezes, uma figura francamente Odiosa, patética, né? Hã? Odiosa e patética. Odiosa e patética, às vezes, né? Assim, um cara que tinha muita dificuldade em relacionamento, sejam amorosos, sejam, né, de tato social, né? Tem uma das pessoas que dão depoimento, é uma brasileira que dava aula de danças, né, na África do Sul, e ele se inscreve na aula dela com finalidades eróticas, né? Ele queria pegar ela, na verdade. E não consegue, fracassa miseravelmente. Né? Tem outra mulher que ele de fato se tornou amante e ela era casada. Mas, enfim, ele é um completo pateta. Ele tem um momento que ele tem eu não lembro exatamente com precisão os detalhes da cena, mas ela conta que em certa altura ele pediu para que os dois fizessem sexo ao som de um quarteto de Schubert. Porque ele queria ter assim uma ideia do que seria fazer sexo, né, sob o Império Austro-Húngaro, ao que eu valha. Enfim, evidentemente que o relacionamento não foi muito além disso, né? Não. Mas é um livro muito interessante, muito inventivo, né? Em alguns momentos muito engraçados, em outros bastante soturno, né? É um livro forte, né? Um livro, talvez não seja para todos, mas eu recomendo vivamente. E é um jeito mais bizarro de você encerrar uma trilogia autobiográfica, né? Porque as pessoas esperavam que o último livro fosse seguir na mesma linha. Exato. Mas é uma maluquice, né? Que cria um quê de ser estranhíssimo, ético, bizarro, esquisito. Eu não li esses livros mais recentes dele, agora que são sobre a vida de eu Jesus. Também não. Mas enfim, é engraçado. Parece que eu ouvi falar que são esquisitos também. É engraçado, porque enquanto você falava do Verão, eu fui me lembrando do livro. Ele tinha sumido completamente da minha cabeça e, inclusive, eu resenhei. Sim. Pois é. Isso é sinal de, não sei, de alguma coisa boa, não é? Olha, às vezes é bom que ele escreve resenhas, porque às vezes esse livro que eu li, daí eu vou ler, olha, eu escrevi uma resenha a respeito. Pois é. Aí você vai ler e refresca um pouco a memória, né? Muito bom. Bom, e daí o último autor que você recomenda é o Curzio Malaparte, o Caput, que é o livro mais conhecido dele, embora ele tenha outros livros igualmente memorialísticos ali sobre... Sim. Tem o posterior, que é A Pele, que, aliás, é sobre Nápoles. Ele não é napolitano, né? Ele é da Toscana, mas acho que ele viveu um tempo em Nápoles, depois ele morou na Ilha de Capri. Então, ele tinha muito carinho por Nápoles. E a Pele é a crônica de Nápoles, depois da libertação, né, os aliados, os americanos, em particular, que tomaram Nápoles, da miséria que estava a cidade nesse período. É um livro também bem pesado. Né? Agora, Caput é considerado a obra-prima dele, né? Tem uma reedição relativamente recente, né? Acho que faz uns 2 anos esse livro, 2 ou 3 anos. Sim, sempre pela Objetiva. Exato. É um autor que nunca foi inacessível aqui no Brasil, sempre teve muita obra se encontrava facilmente nos sebos, mas estava fora de catálogo, né? Exato, Ele foi a civilização brasileira lá do Enio Silveira, acho que não sei até se não foi o Enio Silveira, o próprio Enio que traduziu. Enfim. Porque o Bonaparte é uma figura curiosa, assim, meio porque ele foi fascista na juventude, né? Ele lutou na Primeira Guerra Mundial com muitas pessoas, né, que saíram da Primeira Guerra Mundial, italianos, no caso. Muitos italianos que lutaram na Primeira Guerra Mundial acharam que tinham essa percepção de que a Itália de todos os países vencedores, tinha ficado com a parte menor, né, do butim, que foi a redistribuição da Europa, né, a questão do fiume ali, essas coisas todas. E ele foi um daqueles
fascistas que achavam o Mussolini moderado. Eu não estou brincando, eu achava mesmo o Mussolini muito moderado, a certa altura. Depois ele escreveu alguns livros, né? Um livro chamado Técnica do Golpe de Estado, né? Pois é. Que a Ordem Canarinha, lá do 8 de janeiro, devia ter lido, porque, francamente, não é assim que se faz o golpe de Estado. Não, certamente não leram, perderam. E ele caiu em desgraça com o partido, até amargou prisão por um tempo, depois da Segunda Guerra Mundial. Só um parêntese, esse livro pretende ser mesmo um manual. Sim, o técnico. Eu não li esse. Ele é mesmo, é isso mesmo. É como dar um golpe de Estado. Não é um livro de ficção, não é um comentário irônico, nem nada disso. Bom, como fazer? Hã? Faça você mesmo. Bom, enfim, é curioso isso. Eu tenho vontade de ler esse livro. Vê se aprende alguma coisa, que sabe, né? Eu te impresso. Enfim. Mas em 41, ele como ele era oficial, né, do exército italiano, né? Então ele se tornou correspondente de guerra do Corriere della Sera, né? E ele cobriu, sobretudo, o fronte leste, né, da guerra, né? Teve na Ucrânia, né? Teve na Romênia, né? Teve na região ali fronteiriça ali entre Finlândia e Rússia, na Carélia, né? Acompanhando, né, a luta dos finlandeses contra os russos, né, contra os soviéticos, né? Eles aproveitaram ali a guerra para tentar, né, tomar ali a Finlândia, e os alemães ajudaram os finlandeses a resistir à invasão. E assim, é um painel, assim, né, o livro é um painel, assim, do horror, né, que foi o domínio nazista na Europa, em particular no leste da Europa, né? E até falei, ele gostava muito de Paris. Ele disse que não visitou Paris ocupada, porque, pelo menos é o que ele diz no livro, não é difícil saber o que é verdade e o que não é. Ele não visitou Paris ocupada, porque para ele seria muito doloroso ter isso, né? E é um grande painel do horror que foi a guerra, né? Foi o domínio nazista nessas regiões, né? Ele curiosamente, assim, ele é um cara que você não tem essa ideia assim tão presente quando você lê os livros dele, mas ele é um cara que admirava demais o Marcel Proust, né? E Proust, como sabemos, é um cara que lidava com memória, né? Portanto, né, sua obra-prima é Em Busca do Tempo Perdido, né? Não por acaso. E mas tem toda uma delicadeza, assim, que Proust, que você não encontra aqui. A matéria histórica aqui, ainda que o Proust também o Em Busca do Tempo Perdido também trata do affaire Dreyfus e antissemitismo, etc. Mas a matéria aqui é bem mais pesada, né? Mas é curioso que ele leva para dentro do livro esse lado meio mundano, né, que é próprio do Proust, né? Com a diferença, assim, de que em vez de você estar lá, né, comendo Madeleine e participando de soirées, né, depois de uma noite ouvindo música em Paris, né, e com nobres decadentes ao seu redor, etc., ele está numa noitada com Hans Frank, né, que é o governador, né, nazista da Polônia ocupada, né, e que leva eles para um tour pelo gueto, né? Enfim, é um livro assim, extraordinário em vários aspectos, né? E eu coloquei no final do Gradiente aqui, que aqui, por exemplo, quando você lê, né, o Verão do Keats, você sabe que está diante de uma ficcionalização da memória, né? Mesmo vale para Borges, tanto mais, né? Esse aqui, o formato do livro é de um livro de memórias de um jornalista, né? Coisa que às vezes fazem grandes coberturas e estão pingando uma matéria aqui, outra ali, para os veículos para qual trabalham. De repente, o cara, né? Bom, agora eu tive aqui eu cobri a guerra do Iraque, eu cobri sei lá o que for, e agora eu vou consolidar isso num livro. É esse tipo de livro que ele parece ser, né?
Mas ele mente muito, mente demais. E as mentiras, às vezes, são o melhor do livro. Né? Tem um episódio, né, que ele tem uma entrevista, um encontro com o Pavelic, que era o ditador o ditador sérvio croata, né? Enfim. Não me... E que aliados nazistas, aliado da Alemanha, né? E que ele tinha um cesto de vime em cima da mesa, né? E ela pensou, que você tem aqui dentro, tá? Daí ele abriu ali e aí olhou lá para dentro, tinha uma série tinha vários olhos, né? Que teriam sido arrancados dos seus inimigos. Ele colecionava os olhos dos inimigos. Né? E esse episódio é inventado, né? Mas evidentemente que ele representa muito bem, né, a crueldade, né, que era própria, né, desses colaboradores do nazismo na Europa fora. E é um livro sobre essa elite, né? O que seria a elite europeia se o nazismo tivesse prosperado? Exatamente. Né? É uma bela perspectiva para entender o livro. Sim, seria isso. Seria isso. Seriam esses monstros que estariam dominando a Europa. Sem dúvida. Eu acho que eu sou impressionável. Estou chegando a essa conclusão enquanto eu converso contigo, porque assim como eu fiquei impressionado com as descrições do deserto lá do Amos Oz, uma cena que me impressionou quando eu li esse livro foi aquela dos cavalos congelados no lago. Também não sei se é verdade ou não, mas... Não deve ser. Porque inclusive, eu já pesquisei isso, tem gente na internet, tem louco para tudo. Tem um cara que escreve assim, do ponto de vista físico, né, que isso seria impossível. A água não congela tão rápido, etc. Mas, assim, para quem não leu, a história é a seguinte, que naquela região ali da fronteiriça da Guerra da Finlândia, né, no meio de um bombardeio ali, de um tiroteio entre russos e finlandeses, um grupo de cavalos que eram empregados para carregar tanque, artilharia, etc, se apavora e entra lá dentro, né? Acho que é o Lago Ladoga, se não me engano. E, de repente, baixa uma ventania, ali, um frio súbito, o inverno começa a rigor, e o lago congela, e os cavalos ficam congelados com a cabeça fora d'água. Né? E os soldados finlandeses, né, usam caminho por cima do lago congelado e para conversar eles sentam na cabeça dos cavalos e ficam conversando. Eu tenho um amigo que mora, que estuda literatura em Moscou, está lá ainda até hoje, desde antes da guerra, está lá, Mostia Basílio. Tem publicado umas excelentes traduções de Mayakovsky, Mandelstam e outros poetas russos em forma de cordel. Né? Olha só. Que diz que tem um parentesco com o samizdat, né? Que é aquela literatura clandestina da época soviética. Né? O cordel tem uma certa parentesco com isso, então ele tem editado esses livros. Agora ele deve estar para lançar um livro maior, aí, livro convencional, com traduções do Mayakovsky. E ele viveu um tempo na Carélia. Né? Teve um tempo que ele estudou na Carélia, né? E inclusive ele disse que foi lá que ele realmente aprendeu russo, assim, que se tornou fluente em russo. E eu perguntei para ele, cara, folclore local, aí alguém diz alguma coisa sobre isso? Você nunca ouviu falar disso? E assim, o que ele supõe que acontece é que aquele lago, durante o cerco de Leningrado, né, não havia como chegar a Leningrado, a cidade passou fome, né? Foi uma coisa horrorosa, o cerco dos nazistas a Leningrado, atual São Petersburgo. E não havia como levar mantimentos para lá, né, por via terrestre. Mas no inverno, quando o lago congelava, eles levavam trenós para levar tanto comida quanto armamentos para a cidade sitiada. Né. Só que lá pelas tantas, eventualmente, quando começava a degelar, né, aconteceu algumas vezes de, né, as carroças, né, que são os trenós que eram puxados por cavalos, desabarem, o gelo quebrar e desabarem lá dentro, os cavalos morrerem, né? Eventualmente, talvez o condutor também. Né? E acho que isso pode ter inspirado, né? Isso pode ter inspirado o Malaparte a criar essa... Um lago congelado. Porque esse fato já tem uma natureza meio extraordinária, um grau de extraordinário além, né?
Eu fiquei imaginando aquelas cabeças daquele cavalo que tem no quadro do Picasso, né, no Guernica, ali, com aquela boca aberta, assim, né? Exato. Fugindo da neve. É impressionante. Muito bem, Jerônimo. Alguma consideração final sobre a sua seleção? Bom, é uma seleção, acho que, enfim, eu acho que esse negócio de lidar com a memória pessoal, né, na obra é tão antigo, pelo menos tão antigo quanto a Vida Nova e a Divina Comédia do Dante, né, se coloca um personagem nos seus poemas, né? E, em certo sentido, né, tem a famosa frase lá do Flaubert, né, de que Madame Bovary sou eu, né? Em certo sentido, todos os escritores, né, se colocam nessas obras, né? Estão representados lá, né? Por mais que eles assumam um dever de um ideário às vezes de impessoalidade, né? Eles estão lá de alguma maneira, né? E eu acho que você tá nos seus livros, Jerônimo? Confesso. Sim, certamente, né? Sim. Talvez mais do primeiro deles, né, que é as Horas Podres, que se passa em Estância Velha, né, que é a cidade onde eu passei, na cidade do Rio Grande do Sul, na de Porto Alegre, no Vale dos Sinos, ali, uma cidade cuja economia dependeu muito do calçado e do curtume, né? E então é uma cidade muito pequena. E isso está muito bem representado na primeira minha novela de estreia, ali, As Horas Podres, né? Depois você teve um livro de contos, não é isso? Sim, o Antes do Circo. Antes do Circo. E mais recentemente você lançou um romance, certo? Sim, Os Dias da Crise. Se passa em 2013. Tem alguma coisa no forno? Tem um livro de contos pronto, buscando editora. Muito bom. No qual, aliás, esse tem um conto que é mais ou menos decalcado da minha experiência durante a pandemia. Assim, uma experiência de autor freelancer, né? Jornalista freelancer, né? Durante a pandemia, né? Uma época que eu tinha, não fazia muito tempo que eu tinha sido demitido no meu emprego anterior, ainda estava me achando, assim, não era colaborador regular da Cruzoé ainda, por exemplo. E estava me achando, eu tenho um conto mais ou menos longo que é baseado nisso, mas com alguma mentira também, assim, a modo do Malaparte. Se espero. Principalmente se falar de nós, Jerônimo. Você não era colaborador ainda. Nunca conte a verdade sobre nós. Tá certo. Bom, super obrigado por ter topado fazer esse papo. Eu que agradeço, foi um prazer, sempre um prazer conversar com você, velho. Muito bem. Sempre um prazer conversar com literatura, e sempre um prazer conversar com literatura sobre quem leu, né? Pois eu também acho. É isso. E muito obrigado a vocês que acompanharam o programa mais uma vez. Até o próximo Ilha de Cultura. Obrigado. Tchau.